Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. Eu sou a professora Marisete, tenho graduação em Filosofia, Hatha Yoga e no momento estou em formação em Psicologia Transpessoal e Analítica. O assunto que me trouxe para esta aula hoje é aquilo que muitas pessoas perguntam. Nós somos filhos de Javé? Javé é nosso pai? Devemos prestar culto a Javé? Vamos lá. Então, vamos partir do pressuposto de que até onde eu estudei e consegui desvendar, nós partimos de 3 linhagens, nós descendemos de 3 linhagens. Uma delas é dos irmãos Prometeu e Epimeteu lá da Grécia Antiga, que eram geneticistas e tinham os seres humanos como se fossem seus animais de estimação e faziam muitos testes genéticos. E um deles, esses testes genéticos, acabou fazendo com que o Homo, que não era sapiens ainda, né, se transformasse em um ser humano com pensamentos, com racionalidade, vamos dizer assim. A segunda descendência vem lá da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e seria dos Néfilins ou Anunnakis. Então, dentro da própria Bíblia, né, da Bíblia que nós conhecemos, no início já da Bíblia fala assim, houve um tempo que existiram gigantes na Terra. E essa questão de nominar como gigantes aos Anunnakis se deve mais à tradução mesmo, porque em outras línguas, inclusive no inglês, é citado Nephilim, porque gigante acaba ocultando a verdadeira face deles, que é extraterrestre. Então, conforme nós conversamos num outro vídeo, os Anunnakis também tiveram relações sexuais com mulheres, aonde acabou nascendo uma linhagem meio humana e meio Anunnaki. Então, muitos dos filhos gerados, né, dessa união eram gigantes, outros de estatura média, enfim, seria também uma linhagem. A terceira linhagem que nós conhecemos seria a linhagem comentada na Bíblia do criacionismo, né, do Adão e Eva, onde Javé teria feito junto com a Trimurti uma criação através de genética também, né? Não é assim que nós conhecemos dentro do criacionismo, né? Parece que tudo foi feito assim com uma mão milagrosa, mas sim, ali também houve um trabalho genético. Então nós descendemos, né, dessas 3 linhagens. Uma coisa assim que eu gostaria de comentar aqui nessa aula é que dentro da Bíblia diz assim: Deus criou determinada coisa e viu que era bom. E daí ele continuou criando. Então, assim, e parece que aquilo para a gente era normal, né? Se nós estamos falando, conforme ele se intitulava, do Deus Todo-Poderoso, ele não precisava criar alguma coisa para ver que era bom. Ele simplesmente iria criar, porque ele, sendo Deus Todo-Poderoso, ele já saberia se aquilo é bom ou não. Então, ali diz assim, ele criou o homem e viu que era bom, daí ele criou a mulher e viu que era bom, né? Enfim, só para fazer um adendo aqui, para a gente ver como esse ser, o Javé, né, esse ser do universo antimaterial, nós temos muito dele, né? E a gente percebe muito disso que nós humanos temos nele. Essa coisa da raiva, do medo, do ódio, da punição, da inveja, tudo isso são características que a gente enxerga claramente quando a gente lê o Velho Testamento, onde ele pede
punição, com morte, que acabassem com todas as crianças, né? Quando Javé estava ativo aqui, naquela época, vamos dizer assim, ele sabia da existência dos descendentes dos Néfilins. E ele pediu que fosse passado o fio da espada, né? Em todos esses seres que viviam, tribos nômades no deserto. E ele sabia da existência e ele queria que a linhagem do Adão dele prosperasse e não se misturasse com essa outra que já existia. Então ele pediu que fosse passado a fio de espada todos esses seres, né? Enfim, só um comentário para mostrar um pouco mais da face de Javé. Então, ele é o nosso pai. Então percebam assim, que ao longo do tempo, essas 3 linhagens, elas foram se misturando entre si. Então, para nós sabermos hoje exatamente a qual linhagem nós próprios descendemos, teria que ser feita uma pesquisa genética. E eu acredito que no momento, pelo menos a ciência não tem esse interesse, apesar de eles fazerem esse tipo de busca e saberem as respostas, isso não é compartilhado com a mídia em geral. Isso fica, como vários outros experimentos que são feitos, né, embaixo do tapete da ciência. Mas nós descendemos exatamente das 3 linhagens. Qual dessas linhagens nós temos mais carregadas no nosso DNA? Então, teríamos que fazer essa busca. E muitos se sentem filhos de Javé, desse Deus, né? E como eu falei, nós temos muitas características que parecem, né, com aquilo que era a atitude dele, porque é o que tem de mais recente. Os Anunnakis também eram guerreiros, brigavam por territórios, e Zeus também tinha as questões dele dentro da sua família, muitas lutas, muita guerra, pai cruzando com filhos, cruzamento entre irmãos. Então a gente vê isso muito na Grécia Antiga, né? Nesse período que eu estou citando, no período onde os portais estavam abertos e esses seres circulavam, né? Então, assim, parece que nós herdamos, né, geneticamente, essa parte psicológica, essa parte emocional, e hoje é o que nós somos, um pouco de cada. Mas nós temos esse que eu já mencionei num vídeo anterior, que nos faz seres diferenciados e muito interessantes para essas linhagens, que o ser humano ele acabou desenvolvendo na sua genética, né? Algo de empático, algo de amoroso, que a gente não percebe muito nesses seres. Então, assim, existe algo de melhoria nesses cruzamentos. E somos nós, os seres humanos, que podemos amar, que podemos dedicar nosso tempo para uma outra pessoa, que amamos nossos filhos, que temos os nossos valores filosóficos, né? Daquilo que nós consideramos que é certo e o que é errado dentro da nossa consciência. Então, assim, será que nós devemos prestar homenagens ao nosso pai Javé? Então, eu acredito assim que fica a critério de cada um. Essa conversa aqui é para pessoas que estão despertando, né? Então, muitas pessoas, né, e a grande maioria, não estão preparadas para esse tipo de conversa. Isso aqui é uma conversa para adultos, tipo aquelas conversas, vamos exemplificar que quando nós somos crianças e os nossos pais falam para nós do Papai Noel, do Coelho da Páscoa, né? Mas vai chegando uma época da nossa vida que nós vamos entendendo que quem coloca os ovos de Páscoa ali é nosso pai e nossa mãe, nossos avós, e que no Natal também quem dá os presentes são os nossos pais, que trabalham duro o ano inteiro, que não existe Papai Noel. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Nós, seres humanos, temos que passar da infância da humanidade para a fase adulta agora, com
com dor, sim, porque não é fácil, né? Nós estamos perdendo aquilo que nós acreditávamos como se fosse uma tábua de salvação. E agora é hora de amadurecer e sermos nós mesmos os tutores, né, da nossa existência, aquele que vai guiar a nossa existência e que ao final da nossa existência, quando nós formos para o outro lado, eu acredito que a gente vai prestar contas única e exclusivamente à nossa consciência, que é o nosso juiz interno. É essa voz que nós temos dentro da nossa cabeça, que quando nós fazemos o solilóquio, que é aquela conversa entre a gente e a gente mesmo, a gente pergunta, eu faço isso, não faço, será que vou ou não vou? Então, é uma conversa entre a consciência e o ego. Consciência é esse ser transpessoal, essa unidade que transcende a vida material. E o ego é essa parte mais ligada à existência atual. Então eu acredito sim que ao final dessa existência seria para essa unidade consciencial que nós vamos prestar alguma conta, né? E não a Deus e ninguém mais. Então, se a pessoa se sente confortável, né, em continuar fazendo as suas orações e considerar Javé como o único pai, eu acredito que a pessoa deve continuar, se isso faz bem para ela, né? Mas que se nós chegamos nesse ponto aqui dessa conversa, já é hora de nós pensarmos adiante, de nós podermos construir, né, pavimentar um caminho para as novas gerações que virão e já não nascerão com essas vendas nos olhos, com essa dependência das religiões, né? E que possam ser seres altruístas e autossuficientes e que não tenham que ficar prestando culto a esses seres que tão mal fizeram, né? Beijar a bota que nos pisoteia, que nos chuta. Então é mais ou menos isso que nós viemos fazendo, né, ao longo dessa história, onde as religiões predominam, né? É beijar a bota, é amar e prestar culto àquele ser que manda matar, que manda punir, e que mesmo assim nós ficamos enviando louvores a ele. Então seria isso hoje o assunto da aula. Espero ter contribuído um pouquinho mais com o esclarecimento de todos. E se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu like, deixem algum comentário, para que o YouTube entenda que o assunto é relevante e continue passando isso para frente, para que outras pessoas também possam despertar. Ok? Muito obrigada. Até a próxima aula.